e eu não estava conseguindo ler 2 linhas e sem me distrair. Ou senão eu lia 2 linhas, aí eu olhava para a janela e ficava observando as árvores. Oi, você senta na sua mesa, liga o computador, abre a sua plataforma, escolhe uma disciplina, pensa agora vai e... Qual o jeito ideal assim de segurar no pinto? Esse cara é muito bom! 5 minutos depois, tá no Instagram, no YouTube, respondendo mensagem, porque você não pode ver chegar aquela notificaçãozinha no seu telefone e você já fica ansioso para ir lá ver o que é, porque pode ser uma coisa importante ou interessante. Mas o que é mais interessante que você está ali sentado, estudando como você se propôs a fazer. Mas, se você for, assim como eu, é fácil se perder vendo ali vídeos de gatinhos engraçados no YouTube, no TikTok. Procrastinar é normal. Você quer ouvir uma verdade desconfortável? Todo concurseiro já procrastinou e muitos deles procrastinam todos os dias. Se alguém disser que nunca procrastinou, ou tá mentindo ou tá querendo vender mentoria. Então, se você procrastina aí no seu dia a dia, na sua rotina, não, você não é preguiçoso. Você é humano. O problema é quando a cada 5 minutos, cara, você para ver besteira no TikTok, no YouTube, ou quando você para fazer as unhas, ou quando você faz 10 lanches numa tarde. Porra, pra que tanto lanche, cara? Mas se bem que, se eu for falar de lanche, eu preciso dizer uma coisa. Eu, na minha rotina de estudo, por muitas vezes, eu faço pausas para lanche, que deveria ser ali 15 minutinhos, e eu paro por 1 hora, tá? Então, quando se fala em lanche, eu sei que eu tô errado. Porque uma coisa é você tirar um tempo para dar uma respirada, para aliviar um pouco a sua mente, mas outra coisa, meu amigo, é você ficar rolando feed aí de Instagram, de TikTok, de shorts, e você rola, vê um bocado de vídeo, e quando você vê, já se foi aí meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, a tarde inteira, poxa, aí também já é demais, né? Sem contar que o esforço cognitivo para você assistir diversos vídeos aí em sequência, muitas vezes é maior e mais cansativo do que o próprio estudo. E quando você vai retornar para estudar, aquela pausa que você fez para descansar a mente, você era gastando mais energia mental. Me lembra até um amigo meu que ele me falou uma vez que ele estudava pelo método Pomodoro, que era 25 minutos de Instagram e 5 minutos de PDF. Poxa, reverte isso aí, né? Aí vale a pena. E o pior é que isso gera um grande ciclo. Você senta para tentar estudar, procrastina, aí você sente culpa, porque todo mundo sente culpa quando procrastina, fica ansioso logo após a culpa, acaba estudando mal, tá? Porque você perde eficiência, e o que você faz para resolver? Procrastina mais ainda. Aí você acaba comigo. Mas sabe o pior de procrastinar? Não é o procrastinar em si. Não é o tempo que você perde em si. Quanto mais você procrastina, mais você sente que não tem controle nenhum sobre a sua própria vida. E essa sensação de não ter controle sobre a sua própria vida é que faz doer o coração. Porque quando você percebe que você estava estudando e você foi bem ali nos primeiros 20 minutos, aí você foi fazer uma pequena pausa para responder aquela mensagem, mas você acabou perdendo ali 1 hora ou meia hora, 40 minutos, respondendo mensagens e vendo outras coisas, é que você pensa, poxa, eu não tenho controle algum. Meu Deus, será que isso é preguiça? Será que isso é TDAH? Independente do que seja, isso destrói seu foco e aos poucos começa a destruir seu sonho. Você não precisa ser uma máquina de estudo, mas também não pode virar um zumbi de internet, né? Que só estuda quando o Wi-Fi cai. Eu sei como é. Eu vou te passar a forma como eu uso para não procrastinar tanto, tá? Porque como eu disse, procrastinar é normal. O errado é procrastinar além da medida. Mas antes disso, deixa aí nos comentários qual é o seu pior inimigo. O meu pior inimigo é a pausa pro lanche. Às vezes eu pego 2 horas seguidas, sem pausa nenhuma. Mas quando eu faço uma pausa para um lanche, cara, eu passo ali 1 hora, tem gente que é o telefone. Então, método meu para diminuir a procrastinação sem se odiar. Primeiro, quebre o ciclo da culpa. Parou por 1 hora? Beleza, eu sei. Como eu falei,
Meus lanches são muito errados. Mas beleza, quando voltar, volte nem que seja para ali 20 minutinhos, cara. Faça uma revisão bacana, interessante. Mas volte, não perca o resto do seu tempo só porque você percebeu, poxa, eu procrastinei aqui 1 hora. Ah, agora já foi, já atrapalhou, amanhã eu volto e faço o correto. Não, cara. Se você quebrou aí o seu ritmo para parar 1 hora para procrastinar, não destrua todo o restante do seu dia. Volte, nem que seja para uma revisão aí de 20 minutos. Você vai perceber que muitas vezes, quando você retorna com mais foco ainda. Defina blocos reais de estudo. Não adianta você colocar, como eu mesmo falei, que às vezes eu passo 2 horas direto. É uma coisa que acontece comigo. Mas nem todo mundo vai conseguir fazer 1 hora direta. Faça blocos reais. Você pode colocar aí 25 minutos cada bloco, parando por 5 minutos. Pare por 10 minutos, pare. Mas sempre que você parar, lembre-se que você precisa retornar. E se você parar por mais de 1 hora, cara, você cometeu um erro, mas retorne. Não deixe que o seu erro se torne um outro erro em sequência. E uma coisa muito interessante é que as pessoas têm diversas tarefas no seu dia e ela coloca todas essas tarefas como prioridade. Não. Coloque pelo menos 3 tarefas do seu dia como prioridade. Se estudar já é uma prioridade, escolha mais 2 tarefas que você vai colocar como prioridade. Se você trabalhar é sua prioridade. Mas se você deixar em aberto ou definir diversas tarefas como prioritárias, então você vai acabar colocando coisa que você não devia na sua rotina, como por exemplo, ficar respondendo mensagem como prioridade. Responder uma mensagem pode ser uma prioridade, mas depende de que tipo de mensagem. Se você tem que resolver algum problema ou alguém pediu a sua ajuda e é uma coisa urgente, você pausa e você vai responder essas mensagens. Mas se você colocar toda notificação que chegue no seu telefone como prioridade para você responder, a sua mente vai acostumar com isso. E cada vez que o seu telefone, às vezes ele brilha só com um reflexo que vem de uma luz do telhado. Mas só dele brilhar já desfoca a sua atenção do estudo e já leva você para onde? Diretamente para o telefone. E aí você sabe, adeus foco. Aí nós podemos entrar agora em uma coisa interessante sobre o telefone. Não estude com o telefone do lado da sua mesa ali. Ele vai tirar a sua atenção. Qualquer brilhozinho que apareça na tela, qualquer som que ele emita, adeus atenção. Coloque ele em um local afastado, tá? Coloque ele em outro cômodo, e aí depois que você terminar os seus 25 minutos, 30 minutos de cada sessão de estudo, você vai lá, faz uma pausa para alongar as pernas e confere ele. Conferiu? Tem mensagem para responder? Responde, mas não se esqueça, responda e largue ele. Se você ficar para dar atenção para ele, você vai perder muito tempo, então responda e largue. Aí você retorna para os estudos. E o principal, gente, ninguém vai estar com 100% da sua energia todos os dias. Então, respeite a sua energia. Tem dias que você vai estar ali com 100% de energia. Cara, ó, maravilha, topado daquele jeito. Você vai sentar, você vai estudar por 1 hora legalzinho ali, vai fazer um intervalozinho para dar um descanso, alongar as pernas, alongar as costas. Depois você retorna e novamente, mais meia hora, mais 40 minutos. Tudo lindo. Mas tem dias que você vai estar ali com 50% de energia. E você não vai render 100% com 50%. Então respeite. Se um dia você não tiver 100% e você render menos, todo mundo rende menos. Eu não conheço uma pessoa que estude para nada nessa vida que renda 100% todos os dias. E nos dias que você tiver aí com 30% de energia, faça o que estiver ao seu alcance dentro dos 30% de energia. Se você tem 30, use os 30, mas não suma, gaste os 30. Tem gente que está com menos energia num dia e a pessoa simplesmente ignora os estudos. Você não pode falar, hoje eu acordei com 0%. Ninguém acorda com 0%. Ah, mas meu dia foi cansativo, trabalhei, faculdade, tô zerado. Não, é impossível você zerar, tá? É impossível. Tomou um banho, tomou um café, não toma café, tomou um banho, fez um lanche, cara, pelo menos 20% volta.
Então pegue esses 20% e renda os 20%. Não abandone o seu dia de estudo porque você não está 100%, 90%, 80%. Você está 30%, está 15%, cara. Renda aos 15%. Faça o mínimo, mas mantenha o vínculo com o seu estudo.